Logo mais Flamengo contra Vasco. Além disso, notícias do Michael, possível venda, do Paquetá, atualizações e também no final do vídeo, notícia quente do Luiz Henrique que tá para vir pro Flamengo. Bora ver isso aqui e depois falar um pouco disso. Partiu? Fica até o final do vídeo para ver sobre o Luiz Henrique. Já falando do jogo de hoje, porque a bola rola para Flamengo e Vasco no Maracanã. É a reabertura do Maracanã, o primeiro jogo em 2026. O Maracanã que esteve fechado desde lá do jogo do Zico no ano passado. Passou todo esse período aí, fechado, teve uma reforma no gramado e hoje será o primeiro jogo oficial, partida entre Flamengo e Vasco. Ontem a comunicação do Flamengo anunciou que o goleiro André e o zagueiro Vitão serão apresentados à torcida antes da partida. Então os dois jogadores ali serão oficialmente apresentados. E o Vitão, quem sabe, pode até estrear hoje como titular. Lembrando que o retorno do time principal foi uma decisão ali do presidente BAP, junto com a comissão técnica e com o departamento de futebol, e 5 jogadores que faziam parte daquela equipe da categoria de base que estava jogando o Carioca, treinaram ontem entre os jogadores principais. São eles o zagueiro Iago, Daniel Salles, lateral direito, Pablo Lúcio, o volante Guilherme e João Camargo, atacante. Informação trazida ontem aí pelo Gabriel Orfão, que o técnico Felipe Luiz aproveitou esses jogadores e treinou com eles ontem, junto com a equipe principal, já pensando aí deles estarem à disposição no jogo de hoje. Falando um pouco sobre esse jogo de hoje, o goleiro André não pode jogar, porque não teve o nome publicado no Bira, Teria que ter sido publicado no Bira até ontem, porém ontem era feriado, no Rio de Janeiro. A tendência é que a gente tenha aí, quem sabe, a estreia do Vitão, ou tem pelo menos aí o Vitão à disposição do técnico Felipe Luiz para jogar, caso seja preciso e necessário. Uma outra coisa que eu preciso falar é que até ontem, antes de anunciar que o time principal iria jogar, tinham 30 mil ingressos vendidos. Então acredito que hoje a gente chegue a 45, 50 mil ingressos vendidos. Vamos ter aí casa cheia. Primeiro jogo do ano da equipe principal já começa com um clássico contra o Vasco. O Vasco vem muito mais embalado. O técnico Fernando Diniz está usando a equipe principal do Vasco desde o primeiro jogo do Campeonato Carioca. O Vasco, que semelhante ao Flamengo, teve as férias mais curtas, O Vasco jogou até o dia 21 de dezembro. O Flamengo jogou até o dia 17, o Vasco jogou até o dia 21, quando disputou a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, perdendo o jogo no Maracanã e deixando de ser aí campeão, sendo vice-campeão da Copa do Brasil naquela ocasião. O técnico Felipe Luiz deve levar todo mundo para a partida. Hoje havia um treino marcado pela manhã e um treino marcado pela tarde. Esse treino não vai acontecer. O que vai acontecer hoje é uma avaliação do departamento médico. O departamento médico vai avaliar todos os jogadores. E aí vai fazer uma avaliação assim, fulano, vou dar um exemplo, o Arrascaeta. Arrascaeta tá assim, 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 ele pode jogar 10 minutos, ele pode jogar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ele pode jogar um tempo, ele pode jogar 2 tempos, ele pode jogar 80 minutos, 70 minutos. Vai dar para o departamento, para a comissão técnica, a minutagem que cada jogador pode jogar. Lembrando que o Flamengo teve que tomar uma medida aí quase que de emergência, por conta da má fase aí que vem no Campeonato Carioca. Então, só para eu poder explicar a vocês, deixar vocês por dentro de tudo, é isso. Hoje, todos os jogadores do elenco principal vão passar por uma avaliação do departamento médico, e aí o departamento médico vai combinar ali com a comissão técnica quem pode jogar e por quanto tempo pode jogar cada jogador. Vamos ver aí como é que vai ficar a situação do time e vamos ver como é que vai ficar a situação de cada jogador e torcer para que o Flamengo hoje faça um grande jogo, ganhe do Vasco, porque ganhar do Vasco é muito bom, mas além disso, para poder afastar aí essa crise ruim, essa áurea ruim aí que está rondando o Flamengo nesse Campeonato Carioca. Antes de eu falar sobre contratação de Pará... Rapaziada, eu tava pensando aqui sobre esse assunto, do Flamengo poupar. O Flamengo vem com o time titular, no caso, abandonar o Sub-20. O planejamento oficial era com o Sub-20 o tempo inteiro, até o final do campeonato. Porém, o desempenho está abaixo. O Flamengo hoje é lanterna do Carioca, que é algo horrível. Imagina, ser rebaixado. Eu vi opiniões ali divergentes ali entre o Mauro César e o Vene Casagrande. O Mauro César disse que se importa com o Flamengo ser rebaixado, que não tem como isso acontecer, que é importante, assim. Obviamente o Carioca é menor, menos importante do que os outros campeonatos, mas ele defende que é importante sim. E o Vene Casagrande
ele defende que não tem que ligar pro Carioca. Que ele, Carioca não importa ser rebaixado, pré-temporada, e eu também concordo. Eu concordo com os dois lados. Porque é difícil, o planejamento seguir até o final, porque os jogadores estão desempenhando mal. Perderam para Bangu, aí, Portuguesa, jogaram mal contra o Volta Redonda também. Então, cara, é complicado ficar na lanterna do Carioca, mas o Flamengo, ele veio do ano passado jogando até o final, Foi a equipe que mais jogou até o final do ano. Então, pra mim, tinha que manter o planejamento, mas ser rebaixado no Carioca é muito difícil. Eu voltaria com alguns titulares, não com todos, não traria todo o elenco de volta. Eu também concordo que ser rebaixado no Carioca é algo triste, é algo vexatório. Imagina, você é campeão de tudo no ano e é rebaixado no Carioca. Apesar de ser obrigação ganhar, né? Quando ganha, vira obrigação. Quando perde, vira vexame. Então é um pouquinho complicado essa dualidade aí que a torcida do Flamengo tem. Eu também sou torcedor e fico nesse caminho de obrigação ganhar, mas também se perde é algo vexatório. E se perde sendo rebaixado, então, é uma vergonha maior ainda. Então, cara, é uma decisão difícil. A diretoria tomou essa decisão de voltar com o elenco, porque vai ter jogos difíceis, vai ter o Vasco, Fluminense, entendeu? É uma decisão difícil. Bora ver outras notícias aqui. Aeroporto, saída de Michael travado e novidades sobre Paquetá. Deixa eu falar com você da aba Produtos, que tá aqui, ó. Não tô afim de ouvir a aba Produtos, não. Chega na sua casa em qualquer lugar do Brasil, beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Michael, porque a informação trazida ontem pelo Renan Moura é que o jogador não quer abrir mão dos 2 milhões de reais que teria para receber do Flamengo de luvas. E por conta dessas luvas, a negociação com o Santos está travada. O jogador que despertou o interesse do Peixe, inclusive já vinha conversando com o Neymar, já vinha conversando ali com o Gabigol. Há quem dizia até que o Michael estava organizando uma mudança para a Baixada Santista já, porém, existe ali uma luva. Quando ele veio do Al Hilal para o Flamengo, ele veio de graça. Então o Michael ele recebe o salário, mais um percentual ali dentro do salário, que são as luvas que o Flamengo paga para o jogador. Esse valor, no total até o final do contrato, gira em torno de 2 milhões de reais. Então, por conta desses 2 milhões de reais, o Michael ainda não saiu do Flamengo, porque ele quer receber esses 2 milhões, o Flamengo não quer pagar esses 2 milhões, o Santos também não quer assumir essa dívida, e por conta disso, o jogador está permanecendo no Mengão. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Michael, vamos ver como é que vai se desenhar tudo isso, e vamos esperar para ver se essa negociação ela vai para frente ou não. Vou falar em negociação que vai para frente, deixa eu falar sobre... Rapaziada, sobre o Michel, vou falar brevemente aqui. Para mim, ele tem que sair, já falei. Não teve espaço que deveria no Flamengo, até porque ele não desempenhou bem, jogou mal. Tem jogadores acima dele, no caso do Carrascal, o Samuel Lino, até o Bruno Henrique faz a ponta esquerda. Não desempenhou bem, por mim pode sair. Agora só depende dele, ele não quer abrir mão desses 2 milhões. Jogador de futebol é engraçado, parece que quanto mais ganha, mais quer ganhar, nunca tá satisfeito. Eu lembrei do Gerson aqui, ganha uma porrada no Flamengo, queria ganhar mais ainda. É difícil jogador não pensar em dinheiro, né? É muito difícil. No caso, Paquetá provavelmente não está pensando, porque ele viria para cá e ganharia um pouquinho menos. Bora ver sobre o Paquetá agora. Paquetá, porque a tendência é que as negociações se volte, né, a intensificar agora, né, a partir de hoje. Ontem o presidente BAP teve no Ninho do Urubu, já tem aí uma proposta, uma segunda proposta meio que preparada para apresentar para o West Ham, e a ideia do Flamengo é justamente essa, intensificar e acelerar as negociações. Ontem o Paquetá teve no CT do West Ham, conversando com o treinador, meio que colocando uma pressão também para sair, né, do West Ham. E assim, gente, a ideia é essa, assim. O Paquetá pressionando de um lado, o Flamengo aperta do outro e vambora até que essa negociação ela se conclua. Aí há um otimismo dentro do Flamengo pela contratação do Paquetá, porém depende aí da boa vontade dos ingleses em querer negociar o jogador tem uma multa rescisória. Os ingleses a princípio pediram 60 milhões, caíram para 40, subiram para 45 de euros. Então o Flamengo vai aí tentando, né,
não se mostrar muito afobado na negociação para não pagar tão caro. Vai tendo mais ou menos ali aquela estratégia que teve com o Jorge Carrascal na última janela. O Carrascal seria o primeiro e foi quase que o último contratado, que ele não vai, até que foi, e o Carrascal veio para o Flamengo. A ideia do Flamengo com o Paquetá é justamente essa, por se tratar de uma negociação muito grande, por se tratar de valores muito altos, o Flamengo tenta enxugar o máximo possível para gastar, para investir, né? Gastar não, porque o Paquetá não é gasto, é investimento. Para investir menos possível e conseguir trazer o jogador. Bom, vamos mudar o assunto. Rapaziada, eu vou ser sincero. Eu acredito que o Paquetá não vem agora. Essa novela tá arrastada. A gente já viu jogadores vindo com a novela mesmo arrastada. Só que, cara, é meio de temporada no West Ham. O time ainda tá jogando, ele é o principal jogador, camisa 10. Então, assim, eu acredito que ele venha só quando terminar a temporada lá, que seria nosso meio de temporada, junho/julho. Porque, cara, eu não vejo muita vantagem pro West Ham liberar ele agora. E, cara, o Paquetá tá se esforçando, o Flamengo também. E é engraçado porque o Flamengo vende ele por 40 milhões de euros. Se contratar por 45, meio que fica por ele mesmo, entendeu? Ele se pagou. Então, mas obviamente eu aceito o Paquetá agora. Mas eu acho que se ele vier, vai vir no meio do ano. Porque é o final de temporada lá pro time que ele tá jogando. Bora ver sobre o Luiz Henrique agora. Vamos falar agora sobre Luiz Henrique, informação do Bruno Castanha, que o Flamengo fez uma sondagem ao Luiz Henrique do Zenit. O que acontece, gente, é o seguinte: o Flamengo quer ter seguro ali 2, 3 times para poder disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E enxerga o Luiz Henrique como o cara que chega para mudar o patamar do ataque do Flamengo. Jogador versátil, joga pelo lado do campo, joga muita bola, jogou muito no Botafogo, jogou muito no Fluminense, jogou muito na Europa e está jogando muito no Zenit. Tanto que, você vê, o Gerson foi para o Zenit e o Gerson parou de ser convocado para a seleção brasileira. O Luiz Henrique foi para o Zenit e continuou sendo convocado pela seleção brasileira. Mas, cara, eu acho que o Luiz Henrique foi continuar sendo convocado muito por conta do que ele fez na seleção. Que ele jogou melhor na seleção do que o Gerson. Eu ainda acho que para a Rússia é uma tomada de decisão horrível da carreira. De tanto que ele se destaca lá. E quando joga pela seleção, ele também se destaca. A informação é que o Flamengo fez uma sondagem pelo jogador. Óbvio que é uma negociação sempre para negociar com o Zenit. É negociação complicada, é negociação difícil, é negociação que não sai fácil. Então, assim, não é uma coisa que você vai resolver fácil, não é uma coisa que você vai resolver rápido, mas o Flamengo já fez uma sondagem pelo Luiz Henrique. A informação trazida aí pelo Bruno Castanha. É claro que uma sondagem é uma sondagem, meio que para saber quanto é que o jogador queria ganhar para poder voltar, meio para saber quanto é que o Zenit queria para poder vender o jogador. Não é uma negociação fácil, a gente sabe que eles sempre fazem jogo muito duro e diferente do Gerson, que estava um pouco sem clima lá no Zenit, o Luiz Henrique, é o que me parece, é muito querido lá. Então, assim, não vai ser fácil para os caras liberarem ele. O Flamengo fez uma sondagem, vamos ver se essa sondagem o Flamengo consegue transformar em um negócio e trazer o jogador. Pô, rapaziada, assim, se a notícia do Paquetá já tá arrastada, imagina com o clube da Rússia. Quão difícil é contratar uns jogadores deles. A gente viu o exemplo do Claudinho aí, que não veio, né? Que, porra, o Flamengo tentou pra caraca, infelizmente não veio. No caso do Luiz Henrique, eu acho que seria a mesma coisa, seria tão difícil quanto. Ainda mais porque o Luiz Henrique é muito importante lá. Mas se vem pra ser titular, rapaziada. Vem para ser titular o Luiz Henrique, gosto muito dele. Ali na ponta direita ali, no lugar do Luiz Araújo, do Carrascal. Joga muito, jogador de seleção brasileira. Eu acredito que ele vai para a Copa. Como reserva, claro, mas deve ir para a Copa. E assim, o Flamengo devia tentar de verdade. Porque, cara, o Flamengo hoje, ele briga por 3 competições, cara. Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Dá para conquistar as 3. Seria algo inédito, mas dá. Mas para isso tem que ter, jogador no elenco. Tem que ter contratação, não pode ficar isento no mercado e continuar com os jogadores que tem. O mais importante é manter o elenco, que está mantendo, não vendeu ninguém assim
muito importantes para a Europa e com certeza deve ter tido proposta, mas não vendeu. E, cara, contratar novos jogadores tão bom quanto os que já estão. E aí, comenta aí se vocês concordam e tamo junto, rapaziada.